se metade daquilo que o árbitro reporta é verdade, estamos a falar dos casos mais graves do futebol português dos últimos anos. Aquilo que o Porto fez é inaceitável e é uma prática que não pode deixar de ser verberada. Não está aqui em causa a competência, a incompetência, se errou, se não errou, Fábio Veríssimo. O Porto já nos tinha dito muitas coisas sobre isto. Primeiro, é preciso historiar. O Porto contratou um assessor, chamou-lhe assessor e assistente e formador de arbitragem, chamado Bertino Miranda, que foi só, e reitero, o melhor árbitro assistente português de sempre. Portanto, isto, eu creio que há que fazer este contexto. E só já agora, interrompendo-te, só para ficar aqui claro, estamos a falar de um caso em que há intervenção humana, claro, porque foram selecionados lances e colocados numa televisão. Espera, vou lá chegar. Quando foi o Porto-Benfica no Dragão, o Porto tinha câmaras colocadas no prolongamento das áreas. Câmaras deles. Está no seu estádio, está no seu direito, e depois vimos câmaras que o vídeo-árbitro não viu do lance entre o António Silva e o Denis Gould. Portanto, há que somar as coisas todas. Isto é, o Porto tem tido um comportamento em relação, vou chamar-lhe às arbitragens, aos árbitros, que não é compaginável com a história do Futebol Clube do Porto, vou dizer recente, e de André Vilas-Boas, e com as práticas que ele disse, as boas práticas que ele sempre vem falando. Depois há o André Vilas-Boas no dia da gala, a falar em coação, gala da Federação, em falar em coação por parte dos rivais Benfica e Sporting, os clubes de Lisboa. Fábio Veríssimo fez bem em escrever tudo, em chamar o delegado da Liga. Ele fala em pressão. Pressão não é coação, é uma coisa completamente diferente, mas é evidente que aquilo foi tratado ao pormenor. O lance foi ao minuto que foi e já lá estava em loop. Mas o que eu acho mais, eu vou dizer, vergonhoso é o Porto ter utilizado imagens de um jogo apitado por Fábio Veríssimo, colado ao loop do lance do Froholt de Bednarek com o Ornicek, que dá gol do Froholt e depois é anulado, na minha perspectiva, bem anulado. Mas isso até nem está em causa, se é bem anulado, cada um terá a sua opinião, isso não conta nada. Agora, colocar imagens em loop também, coladas, de um jogo do Torneio Internacional da Pontinha de há 1 ano e meio, 2024, em que é apitado por Fábio Veríssimo e em que há um lance igual. Repara bem como está a base de dados. Um lance igual em que ele sanciona o golo para o Benfica num jogo, Rodrigo, de sub-13 crianças. O que é isto? Onde é que estamos a chegar? E, portanto, eu já lá vou depois, só para dar a palavra ao Paulo, ao Benfica e ao Sporting e às suas respectivas reações. Acho graça ao Braga estar calado até agora. Acho isto de uma graça, isto dá-me uma vontade de rir. Foi Porto-Braga, não foi Porto-Benfica nem Porto-Sporting. Foi Porto-Sporting de Braga, o jogo do fim de semana. E o que é certo é que só temos a reação do Benfica e do Sporting neste momento. Sim, mas também tem graça as reações. Porque eu ontem utilizei aqui a expressão, não foi contigo, mas à tarde, que isto vai correr mal. Então já lá vamos, para já ouvir aqui também o Paulo Catarro. Acreditas que isto já pode ter acontecido, ou casos como este, mais vezes, e que os respectivos árbitros tiveram eventualmente algum receio ou falta de coragem para denunciar? Bom dia. Não tenho dados que me possam permitir dizer se realmente isto já tinha acontecido antes ou não. Mas aconteceu, é lamentável que os árbitros não tenham tido essa capacidade que Fábio Veríssimo teve para denunciar uma prática que realmente é absolutamente inaceitável. O golo anulado foi ao minuto 32. Portanto, em 15 minutos, o Futebol Clube do Porto preparou aquele vídeo em loop, incluindo as imagens do Torneio Internacional da Pontinha, de sub-13, para estar o árbitro a ver no intervalo. Ora, quando o árbitro se depara com aquilo e toda a equipa de arbitragem, a mensagem não pode ser outra, vamos ser muito claros. Meu caro, tu tiraste ali, anulaste um golo mal, porque em relação ao jogo da Pontinha dos miúdos, fizeste exatamente uma situação, analisaste de uma forma diversa.
Portanto, isto foi um golo mal anulado, portanto, vê lá o que é que estás a fazer. A mensagem é esta, não podemos estar aqui com outras interpretações. E isto que realmente contraria frontalmente aquilo que tem sido anunciado por André Vilas-Boas, que queria um futebol com outras práticas e sem coações, sem pressões sobre as arbitragens. O Futebol Clube do Porto está no primeiro lugar, com todo o mérito. Ganhou o jogo com todo o mérito, não houve nenhum problema em relação às decisões do árbitro, quanto a mim foram boas na sua generalidade, e realmente o que é curioso é sublinhar que até agora, é certo que são 11h20 da manhã, o Sporting Braga, diretamente interessado no jogo, que é muitas vezes tão lesto, vir a terreiro criticar e comentar situações que muitas vezes nem têm a ver diretamente com a equipa, ainda não se ter pronunciado, nem que seja através de um simples comunicado. Mas vamos aguardar. O Benfica tem necessariamente de ganhar se quiser continuar com aspirações de passar à fase seguinte desta Liga dos Campeões. Estes 3 pontos são absolutamente essenciais. Acho que toda a gente no Benfica tem noção disso, a começar por José Mourinho. Tem uma boa notícia, se puder fazer alinhar Dedić, acho que é um bom trunfo para a equipa do Benfica. O lateral direito permite uma série de outras opções para o meio-campo e dá outra acutilância ao flanco direito. E por isso não há outra alternativa. O Bayer Leverkusen não começou bem a época, mas depois de trocar de treinador tem vindo a melhorar claramente. Não vai ser um jogo nada fácil. Aliás, o Benfica só tinha um jogo à partida, parecia fácil, que era o Karabakh, e perdeu-o. E portanto, a partir de agora só pode pensar em ganhar, e eu acho que os próximos 3 jogos são absolutamente cruciais para o Benfica, se quer acalentar esperanças de chegar à fase seguinte, mas para isso precisa de os vencer. A começar por este já, com o Bayer Leverkusen, tem a particularidade de fazer regressar à luz o Grimaldo, um jogador do Benfica, ex-jogador do Benfica. Como diz aqui o Paulo, Pedro, não é um jogo fácil, mas o Benfica tem mesmo de vencê-lo. É decisivo. Sim, até o empate acho que hipoteca completamente as possibilidades do Benfica chegar à fase seguinte. São precisos 10 pontos, portanto o Benfica tem que ter 3 vitórias e um empate para lá chegar, o que é manifestamente difícil mesmo ganhando o jogo de amanhã. Eu creio que o jogo é importante por continuar ou não na luta pela qualificação para o play-off, é importante para perceber se o Benfica está a evoluir, é importante por causa das eleições do próximo sábado. E por todas estas razões o estádio vai estar cheio, o adversário é difícil, mas não é o Leverkusen de há 2 anos que foi campeão da Alemanha, não é, nem pouco mais ou menos. A equipa perdeu muitos jogadores, os melhores jogadores, com exceção de Grimaldo, saíram todos do plantel do Bayer Leverkusen, mas é... E o treinador? Diz? E o treinador, desde logo, Xabi Alonso. Mas é um jogo em que o Benfica tem que estar ao melhor nível, ou provavelmente a um nível que não esteve ainda esta temporada. E de forma continuada. Não é aquilo que 15 minutos a Benfica ou meia hora a Benfica, como antes se usava. Tem que ser de forma continuada e um nível muito alto. Aquilo que o Paulo disse sobre Amar Dedić, acho que é importante. Tenho dúvidas que o Mourinho coloque, tire Oshnes daquela posição. Mas vamos ver se o tira, se Amar Dedić até pode jogar a lateral esquerdo. Mas o Mourinho deverá esclarecer isso às 14. Eu digo isto porque quando foi a Newcastle não colocou Samuel Dahl, embora, por exemplo, nos últimos 2 jogos eu acho que o Samuel Dahl sempre apresentou um nível razoável bom e, portanto, se calhar merece a continuidade no 11. Jogo muito difícil e decisivo para muitas coisas na vida e na história futura, breve, do Sport Lisboa e Benfica. Começar pelo que vai acontecer no sábado.